Olá e obrigada por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, olá! Neste programa, de cada vez, pegamos num conceito desta maravilhosa sabedoria da Kabbalah e tentamos explicá-lo da forma mais próxima para uma pessoa que começou a estudar recentemente a sabedoria da Kabbalah e hoje gostaríamos de falar acerca do conceito de equivalência de forma. Existem determinadas palavras na sabedoria da Kabbalah que, quando ouvimos estas palavras, parecem assim muito técnicas, como algo da engenharia. E, por natureza, eu sou muito emocional, portanto, quando ouço a palavra equivalência de forma, o que é isto? Dr. Leitman, a forma significa desejo, porque a forma do homem é o seu desejo interno e a forma como ele o expressa. E equivalência de forma, ou seja, significa que existe uma manifestação em nós. E através deste fenómeno, desta expressão, expressamos o nosso desejo interno. E pode ser em outra pessoa ou é, entre alguém e nós, pode estar em diferentes formas dentro de nós. Como é que nós podemos ver, de acordo com a forma do homem e de acordo com a forma como ele expressa isto interiormente, o que é que ele quer transmitir, o que ele efetivamente tem? Ele tem uma espécie de desejo interno, o que é esse desejo, como é que está expresso, e para além disso, também queremos saber como é que medimos a forma do homem, como é que o pesamos, como é que avaliamos o homem de acordo com a sua forma. E pode mesmo ser a comparação destas coisas. É assim que se chama. Equivalência de forma. Significa que há um só desejo e um desejo noutra pessoa, portanto, o desejo numa pessoa e o desejo na outra, pode alcançar equivalência de forma entre os desejos. E como é que nós sabemos isso? De acordo com a forma como se expressem. Um expressa-se de uma forma e o outro expressa-se de outra forma. E aqui já existe a pergunta, porque nem toda a gente se expressa da mesma forma, de forma semelhante. Ora, certo, há pessoas que até é difícil expressarem-se. Sentem uma coisa e sai uma coisa completamente diferente. Totalmente certo, e é por isso que não é simples. Ora, o conceito da equivalência de forma, por que é que a sabedoria da Kabbalah fala tanto acerca disso? Dr. Lightman, porque os desejos do homem são na realidade a sua essência. E, portanto, é importante para nós o que quer mostrar-nos, o que quer expressar, o que quer mostrar, se queremos aproximar-nos de alguém, como podemos aproximar-nos dessa pessoa? Ao expressar-nos a nós mesmos, ao ser semelhante, não é que nos aproximamos em distância. Aproximamos-nos da outra pessoa, da forma como a outra pessoa se expressa, nós expressamos na outra pessoa, e o que acontece é que realmente nos aproximamos. Ora, então, se eu entendi corretamente, há dois níveis aqui. Começou a falar acerca do desejo mais interno que o desejo tem, e agora está a falar da expressão externa desse desejo. Quando falamos de equivalência de forma, o que é que isso quer dizer? Dr. Leitman, que nós queremos aproximar-nos de alguém. E, portanto, para isso precisamos de nos expressar de diferentes formas em que somos semelhantes a essa pessoa. Ora, dê-me um exemplo. Vamos supor que eu gosto do que ele gosta, odeio o que ele odeia, e desta forma alcançamos um estado em que estamos realmente próximos da outra pessoa. Somos semelhantes ao outro. Semelhantes. Às vezes vemos que as pessoas são semelhantes umas às outras, próximas umas das outras.
crianças, por exemplo, da mesma família, etc. Quando estamos a falar de desenvolvimento espiritual, o que é que significa a equivalência de forma em termos do desejo de uma pessoa de se desenvolver espiritualmente? Dr. Leitman, a equivalência de forma na sabedoria da Kabbalah é que a pessoa aprende, estuda quem é o Criador. É simples. O Criador é o bom que faz o bem. Não tem qualquer desejo egoísta. Quer apenas doar o bem a todas as pessoas. A pessoa que se aproxima do Criador precisa de sentir que quer entrar no bom. E se é assim, então para que a pessoa seja como o Criador, precisa de se manter e proteger dessa forma para com toda a gente, tal como é o Criador. Que todas as pessoas à sua volta se sintam bem. Oren, há algum tempo disse-me que se eu quiser aproximar-me dessa pessoa, preciso de lhes mostrar que gosto, o que eles gostam, que não gosto, o que eles não gostam. Oren, então realmente aproxima-se dessa pessoa, não em distância, mas em qualidades. Ora, então como é que eu mostro ao Criador que eu gosto do que ele gosta, que eu não gosto do que ele não gosta? O que ele gosta? O Dr. Lightman precisa de aprender isso. Ora, então ensina-me. Não, Dr. Lightman, não sei. Faça um escrutínio. O que é que o Criador gosta, o que é que o Criador não gosta. E aproxime-se de um estado em que gosta do que ele gosta e odeia aquilo que ele odeia. Isto é exatamente chamado equivalência de forma. Ora, na primeira palavra, equivalência, o que é que diz? Que é como se eu precisasse de entrar em equivalência com o Criador? Oren, Dr. Leitman, sim, entrar em equivalência com o Criador. E o Oren, eu, Oren, Dr. Leitman, sim, o Oren também. Oren, e acredita que eu posso fazer isso? Dr. Leitman, tem de tentar e encontrar-se a si mesmo semelhante ao Criador o máximo possível. Oren, o que é que isso significa? O que é que significa ser como ele? Dr. Lightman, tal como ele é misericordioso também. Honra, etc, etc. Tudo o que possa dizer acerca do Criador, enquanto benevolente, tem que alcançar o mesmo estado. E tudo o que ele odeia tem que odiá-lo também. Renan anteriormente disse algo muito lindo, que temos que dar a todos à nossa volta a sensação de que eles se sintam bem à nossa volta, tal como o Criador quer fazer o bem. Nós também temos que dar essa sensação a todas as pessoas. Como é que eu posso dar essa sensação a todos os que me rodeiam? Dr. Leitman, pense, fantasia acerca disso. Como cria essa sensação? Renan, mas então essa é a direção, Dr. Leitman, certo? Renan, esta palavra, equivalência de forma, fala do desenvolvimento de um processo, Dr. Leitman, certo? Renan, isto é chamado desenvolvimento espiritual, Dr. Leitman, certo? Renan, e eu mudo de forma pelo caminho, Dr. Leitman, sim? Rani, qual é a primeira forma com a qual eu começo? O Lightman que quer ser como o Criador e tem que aprender o que quer dizer ser como o Criador. E precisa de alcançar um estado em que mais e mais é semelhante ao Criador, se torna semelhante a Ele. Na sabedoria da Kabbalah, há este conceito chamado de adesão. Exatamente, esse é o fim do caminho. Ora, então, o final do processo de equivalência de forma é chamado de adesão, Dr. Whiteman, certo? Ora, a adesão da palavra adesivo, Dr. Whiteman, exatamente, da questão em adesão, que estão juntos. Ora, e então, que tipo de pessoa é que eu me torno? Dr. Whiteman, semelhante ao Criador, em adesão ao Criador, que é como um homem no seu coração. Ora, e onde é que eu o vou sentir, Dr. Lightman, nos seus desejos? Ora, em quais desejos? Dr. Lightman, em todos os seus desejos, pode sentir que cada um dos seus desejos é como o desejo do Criador. E isso significa que alcançou a adesão.
Olha, eu entendo que precisamos de passar por um tipo de mudança interna. O que é que muda em mim? O meu desejo muda, a minha forma externa. Dr. Lightman, claro que é o seu desejo interno. O que é que isto tem a ver com a sua forma externa? A forma como é agora vai continuar a ser. Ora, então o que é que muda? Dr. Lightman, o que muda é o que sente, o que quer sentir, a forma como se relaciona com os outros, a forma como entende que os outros se relacionam consigo, a sua interioridade muda. Ora, e porquê é que isso é importante? Dr. Lightman, porque isso é o que é o homem. Ora, o que é que significa? Dr. Lightman, agora está a sorrir como uma criança pequena. E daqui por uns anos vai ser um pouco maior e maior e quer crescer. O que é que significa crescer? Crescer significa ser mais e mais como o Criador. Ora, é um processo no qual eu melhoro a minha forma, Dr. Lightman, certo? Ora, então a forma é algo externo, mas é como se fosse interno, Dr. Lightman? Claro que é interno. É externo, vamos, colocamos-lhe uma barba mais comprida, mas não vai mudar nada em si. Oh, certo. Então a palavra forma, Dr. Lightman, forma significa a sua forma interna. Oren diz que quando a pessoa se torna mais e mais semelhante ao Criador, pode receber a abundância infinita dele. O que é essa abundância? Oren, uma sensação boa, conhecimento, emoção, tudo o que quer. Oren, e se a pessoa não for como o Criador, então recebe o oposto. Ora, no oposto como? Dr. Leitman, o oposto que não vai receber o que existe no Criador. Ora, porquê? Dr. Leitman, porque é o oposto do Criador. Equivalência de forma ou disparidade de forma são medidas diferentes da nossa proximidade ou distância do Criador. Ora, quanto mais próximo do Criador, mais abundância recebem. Dr. Leitman, claro. Ora, é uma espécie de condição que o Criador estabeleceu. Dr. Leitman, certo. Ora, e por que é que isto foi estabelecido? Dr. Letman, no nosso mundo também existe. Quanto mais próximos estamos da outra pessoa, mais a compreendemos, mais a sentimos e significa estar mais próximo. Ora, o Criador quer que nos aproximemos dele, Dr. Letman, certo? E que tenhamos a mesma forma que ele, Dr. Letman, certo? Ora, e então porquê, Dr. Letman? Porque então alcançamos um estado que é totalmente bom. Ora, então é para nós, na verdade não é para ele. Dr. Letman, claro. Porque o Criador, ele não tem qualquer carência. Ora, então é um processo que é como que um processo de evolução. Dr. Lightman, certo. Ora, e onde é que começa e onde é que acaba? Que formas é que a pessoa muda pelo caminho? Dr. Lightman, do reconhecimento do mal, a pessoa, ao querer livrar-se desse mal, a excluí-lo de si própria, a trabalhar gradualmente em si própria, adquirindo a cada vez um bom desejo, então através disso aproxima-se do Criador. Ora, então, em ambos os extremos da escada, primeiro temos a má forma que temos que identificar, e então no fim existe a melhor forma possível. Dr. Lightman, certo? Ora, então vamos pegar no início. A forma má que temos que identificar, o que é isso? Dr. Lightman, que é um egoísta. Ora, o que é isso, ser egoísta? Dr. Lightman, que pensa só em si próprio e nada dos outros. Ora, isso é mau, Dr. Lightman, muito. Mas é a natureza. Dr. Lightman, certo. Ora, mas então a natureza do homem é má? Dr. Lightman, a inclinação do homem é má desde que nasce. Ora, então, esta é a má forma em que a pessoa pensa só acerca de si própria. Dr. Lightman, certo. Ok, então do outro lado, quando a pessoa recebeu a sua melhor forma possível, o que é isso, a melhor forma possível? Dr. Lightman, é bom para todos. Ora, isso significa que se tornou como o Criador, na sua medida mais maior? Dr. Lightman, certo. Ora, ele fez-me desta forma, um egoísta que só pensa em si próprio. Foi o Criador.
Dr. Lightman, certo. Ora, então porquê é que ele me deixa louco com estas coisas? Dr. Lightman, é para que possa tomar conta de si próprio e compreender que ser o oposto àquilo que ele o criou é a melhor coisa e que tem que alcançar este estado por si próprio. Oran, para mim próprio, isso dá-me o quê? Dr. Lightman, que quer esse estado, que quer ser bom e benevolente para todos, tal como é o Criador. Oran, eu tenho que fazer esse escrutínio, que isto é aquilo que eu preciso de querer. Dr. Lightman, certo. Oran, é um processo que envolve intelecto e emoção. Dr. Lightman, certo? Intelecto e emoção. Precisa de alterar a sua forma interna de egoísta para altruísta. Olha, e como é que eu faço isso? O primeiro passo. Dr. Lightman, antes de mais, precisa de conectar-se às outras pessoas que querem a mesma coisa. E a outra coisa é que precisa de incorporar com as outras pessoas que têm gostos semelhantes aos seus. E também incorporar com aquilo que diz Bala Sulam e Rabash, nos nossos professores de Kabbalah. E então vai concretizar o que eles disseram na vossa conexão. Olha, eles estão como que a dar-me orientação sobre qual é a forma do Criador que eu preciso me aproximar, Dr. Lightman? Exatamente. Olha, anteriormente disse algo que é muito referido nas fontes, tal como ele é misericordioso, nós também teremos que ser. Se eu olhar à minha volta, eu não sei se realmente identifico ou vejo que o Criador é misericordioso, etc, etc. O doutor repete a palavra, ele é bom, precisa de ser bom. Fala muito acerca do bem. Onde é que eu preciso de procurar para... Como é que eu posso ver esse bom que preciso de copiar? Dr. Lightman em si próprio. Porque está escrito, não faça aos outros aquilo que odeia. Ora, não é isso? Dr. Lightman é isso. Ora, e como é que isso está relacionado com o Criador, com a sua forma? Dr. Lightman, porque se não fizer mal aos outros, então já está mais próximo do Criador. Ora, então a forma inicial que eu preciso de imaginar para mim próprio é que não quero fazer mal a ninguém. Dr. Lightman, certo. Ora, isso significa não ter uma má forma. Pode explicar algo do lado bom? O que é que significa ser bom? Dr. Lightman, fazer bem aos outros, que eles se sintam bem. O que pode ser bom? Talvez possam magoar-se a si próprios ou aos outros. Então, portanto, não precisa, perdão, portanto, precisa de saber o que é o bom aos olhos do Criador, o que ele vê como bom. E ele quer que todos nós nos relacionemos em bem, em doação, em amor, que nos abracemos. E, portanto, isto é o que precisamos de aprender. A sabedoria que ensina isto é chamada a sabedoria da Kabbalah. É tão simples quanto isso. Ora, então na Kabbalah aprendemos como abraçar. Dr. Lightman, sim, aproximar-se das pessoas. Abraçá-las e também aprender como fazê-lo. Ora, não posso lhe dar um abraço ao longe? Dr. Lightman, o seu desejo. Ora, e o que é que isso significa? Dr. Lightman, que quer ser próximo dos outros, estar num abraço com eles. E isso não tem nada a ver com a distância, para o sentirmos como sentimos neste mundo. Isso é um assunto de atitude, a vossa atitude para com os outros. Isso é o que é sentido. Ora, o que é que aproxima e o que é que afasta as pessoas umas das outras? Dr. Lightman, a má sensação entre elas que não querem aproximar-se, abraçar-se umas às outras, que não querem preocupar-se umas com as outras. Ora, e o que é que traz uma pessoa
para mais próximo ou que o afasta do Criador? Dr. Leitman, o mesmo? Oren, o mesmo. Na sabedoria da Kabbalah diz que se queremos estar em equivalência da forma, temos que anular. O que é que isso significa? Que tenho que deixar de me preocupar comigo próprio? Dr. Leitman, certo? Ora, então quem vai preocupar-se comigo? Dr. Leitman, se está a preocupar-se com os outros, então não está a pensar consigo próprio. É tão simples quanto isso. Ora, mas eu tenho uma espécie de instinto em que eu tomo conta de mim própria. Dr. Leitman, certo? Mas gradualmente, ao estudar a sabedoria da Kabbalah, através da força que está imbuída na sabedoria da Kabbalah, nós começamos a preocupar-nos pelo outro. E quando nos preocupamos pelo outro, trocamos a atenção para ele e deixamos de estar preocupados com isso, connosco próprios. Oren, e o que é que isso faz à nossa forma interna? Dr. Leitman, vai ficar livre. Oren, livres de quê? Dr. Leitman, está sempre preocupado consigo próprio, o que vai acontecer, o que vai fazer a seguir. E agora? Abstém-se. Oren, e então e eu? Dr. Leitman, não se preocupe, vai correr tudo bem. Não precisa de esquecer-se completamente de si próprio. Mas com certeza que nada de mal lhe vai acontecer. Oren, ok, nada de mal lhe vai acontecer. Dr. Leitman, certo. Oren, então, o que é que me promete isso? Dr. Leitman, porque estamos todos sob esta força, que não há nada além dele. E que é assim que nos comportamos, em concordância com ele, com certeza que estamos próximos dele e nada de mal nos vai acontecer. Ora, neste processo de equivalência de forma em que nos medimos em relação ao quê? Temos algum tipo de forma de medir as coisas? Dr. Leitman, todas as pessoas neste mundo, existem pessoas entre elas que também querem alcançar o mesmo objetivo, a mesma equivalência de forma. E então, se aproximar destas pessoas, então, junto com elas, ao ajudarem-se mutuamente, podem passar para uma direção em que serão todos semelhantes ao Criador. Se vão tornar como o Criador. Ora, quando a sabedoria da Kabbalah fala em equivalência de forma, o que é que isso significa exatamente? Dr. Lightman ser bom e benevolente como é o Criador. Ora, ok. Hoje em dia há pessoas no mundo, no mundo que já entraram em equivalência de forma com o Criador. Dr. Lightman, não. Oran, porquê? Dr. Lightman, não posso mentir-lhe. Para entrar em total equivalência de forma com o Criador, isto é muito difícil e eu nem sequer sei o que isso é. Oran, de tal maneira? Dr. Lightman, certo. Mas aproxima-se disso de forma gradual. Oran, quantos níveis de desenvolvimento existem? Dr. Lightman, é como uma escada. Vamos dizer 125. Oran, níveis de desenvolvimento, formas cada vez mais próximas do Criador, Dr. Lightman, certo. Então, suponhamos que a pessoa está no degrau número 7, significa que mudou 7 formas, da forma pior até uma que está um bocadinho melhor, mais um bocadinho próximo do Criador, etc, etc, Dr. Lightman, certo. Oran, então suponhamos que está bem no nível 7. Eu olho para ele e vejo que se tornou melhor como o Criador. Dr. Lightman, talvez não. Oran, por que não? Dr. Leitman, como é que você pode identificar, de acordo com o quê? Que sentidos é que tem? Discernimentos é que tem? Como é que pode medir essa pessoa e dizer, ela alcançou o degrau 7 da aproximação ao Criador? Oran, então onde é que está a forma, esta forma de proximidade do Criador? Dr. Leitman, no interior dele. Estas formas, semelhanças ao Criador, estão dentro da pessoa. Ora, e ele sabe medir, Dr. Lightman? Bem, talvez a própria pessoa também não saiba se quer medir isso, porque está no início do seu caminho. Ora, quando a pessoa se melhora dessa forma, o que é que muda acerca da pessoa e o que é que permanece? Dr. Lightman, antes de mais, aquilo que vê o mesmo o tempo todo. E o que muda acerca da pessoa é a sua atitude
para com os outros. Não pode prejudicar os outros cada vez mais. Ora, suponhamos que cada vez mais pessoas no mundo vão começar a entrar em equivalência de forma com esta força do bem. Como é que isso vai mudar a sua qualidade da vida? Dr. Lightman, a qualidade da sua vida não posso dizer. A pessoa sente-se bem porque ele está a direcionar-se para um alcance sublime do Criador, dos mundos superiores. Ele está conosco neste mundo, mas na realidade também sente as raízes superiores, as forças superiores. Ele pertence à força que controla o mundo. Ohani torna-se uma pessoa mais esperta, relativamente, talvez sim. Não necessariamente mais esperto no que diz respeito aos nossos conceitos. Dr. Lightman. Ohani, então estas realizações são expressas em quê? Dr. Lightman, sabedoria da vida. Ohani, o que é que isso quer dizer? Dr. Lightman, ele sabe porque tudo existe, para que propósito, em que direção, a que objetivo, como é que tudo está a desenvolver-se. É isso. Olha, isso parece muito forte e exaltado, Dr. Lightman, certo? É por isso que é difícil de explicar. Olha, infelizmente o nosso tempo está quase a acabar, mas o que é que me deseja a mim, enquanto pessoa que acabou de começar a estudar a sabedoria da Kabbalah em relação à equivalência de forma? Dr. Lightman, penso que deve entrar no nosso arquivo e a partir daí vai ser capaz de encontrar aí tudo o que lhe interessa. E desta forma vai ser capaz de fazer o download disso no seu coração e ver como vai alcançar coisas boas. Dr. Lightman, enquanto ao meu desenvolvimento, o que é que deseja? Que forma é que deseja que eu alcance? Dr. Lightman, isso é claro. Ser um homem, ser um ser humano, isso significa ser como o Criador. Sim, sim. Nada menos. Oran, qualquer pessoa pode. Dr. Lightman, qualquer pessoa. E todos têm que o alcançar. E vai ser maravilhoso. Oran, muito obrigada. Oran, assim também. Muito obrigada por ter estado connosco. Conceitos básicos na sabedoria da Kabbalah. Tudo de bom.